Saudações indígenas, ótimo que você está aqui. Se é a sua primeira vez, não esqueça de curtir o nosso canal, nos dar aquele grande like, educar assim o algoritmo, para que outras pessoas também possam ter contato com o conteúdo dos povos originários do Brasil. Não esqueça de partilhar também para com outras pessoas. E assim você contribui também com a formação, com a divulgação da cultura dos povos originários do Brasil. Conto com você. Hoje vou falar sobre a questão da vida social indígena. Como que as sociedades indígenas se organizam? Claro que todos nós sabemos que cada etnia é uma etnia. Desde já chamo a atenção para com a cultura diversificada dos povos originários do Brasil. Nem sempre um ato praticado por uma sociedade indígena seja praticado também por outra, porque cada uma vive na sua realidade. E hoje, então, vou falar sobre a vida social indígena. A vida social desenvolve com base nos acontecimentos históricos, capazes de causar transformações nesta sociedade indígena. O acúmulo das experiências constitui a conduta social de uma sociedade. Assim, todos nós sabemos que essas condutas irão orientar padrões culturais, e esses padrões são diferentes e são complexos para serem analisados. Assim, nós vemos que cada sociedade, conforme as suas necessidades, constrói hábitos, executam funções e vivem a sua realidade, formando assim a sua organização social. As normas sociais de cada sociedade tornam-se concretas a partir da execução daquilo que é desejado. No ato de repetir, no ato de fazer, torna-se então normas padrões para este povo, sendo executado pelos seus membros. Nas sociedades indígenas não é diferente, porque a sociedade é constituída de pessoas com hierarquias, com normas, com a maneira de ser. E assim, então, nós vemos que as sociedades indígenas não são diferentes das outras sociedades. Apenas a forma é diferente de execução. Então, a base das sociedades são comuns na sua organização. E se olharmos também um pouco a literatura brasileira, nós veremos que alguns historiadores falaram que os povos indígenas não tinham organização, não tinham fé, não tinham escrita. E assim, então nós vemos que desde a chegada aqui dos portugueses, depois os espanhóis e assim outros povos, mostra que nós temos sim essas questões organizacionais. Haja vista como eles referiam-se à liderança indígena como sendo pajé e cacique
também. Então nós vemos que há uma centralidade comum na maioria das sociedades indígenas aqui do Brasil, a figura do cacique e do pajé. Claro que nós temos também outras lideranças, mas a organização maior fica por conta do cacique e do pajé. E quais são as atribuições para cada um desses, ou cada liderança? Então nós vemos que a sociedade ou as sociedades, elas estão organizadas conforme as suas necessidades. Isso significa que desde sempre nós aqui no Brasil, povos indígenas, sempre tivemos a nossa organização. O pajé tem a função sacerdotal. É ele que tem o conhecimento da medicina, das plantas, da forma de fazer a cura. É ele também que executa os rituais. É ele que tem o contato também com as divindades, com os encantados, com os espíritos da natureza. Então, cabe ao pajé a função religiosa dentro de uma sociedade indígena. E o cacique? Qual é a sua função? A sua função é uma função organizacional, política, de executar as normas, de orientar, de punir e de fazer com que essa sociedade esteja organizada e fazendo aquilo que já foi determinado. Então, a função do cacique é aplicar as normas estabelecidas, definindo assim já anteriormente. E, se possível, fazer com que novas regras também sejam, digamos que, criadas. Assim, então, nós vemos que a referência daquele e daqueles que ainda hoje pensam que as sociedades indígenas são desorganizadas, eu convido a conhecer melhor e a mudar o seu discurso. Vira a chave, porque esse seu pensamento não é coerente e não é real para as nossas sociedades indígenas. Então nós vemos hoje que a vida social indígena, ela é organizada conforme as necessidades de cada etnia. E a base é a mesma da sociedade urbana e das sociedades rurais também. Se há uma necessidade organizacional, então as sociedades indígenas também desenvolvem as suas normas, as suas regras. E não podemos dizer que os povos indígenas são desorganizados. Saudações indígenas, não esqueça de nos deixar aquele grande like, de espalhar o nosso conteúdo também para outras pessoas. Nos encontraremos logo em breve. Saudações indígenas!